Para debater esse tema, um tema teológico, bíblico, eu estou recebendo hoje aqui dois amigos. Pastor Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, e pastor Elias Soares de Moraes, da Assembleia de Deus do Ipiranga. Pastor Lucas, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Reverendo César, é sempre uma honra, um privilégio e uma responsabilidade, né? Tanto falar com essa audiência especial da Rádio Musical, como, amigo, aqui, né, a gente acaba lidando com irmãos extremamente qualificados, experientes no debate experientes na vida, e tem uma longa estrada ainda para chegar lá, mas com o auxílio da graça de Deus, espero trazer algumas contribuições sobre esse tema aí durante o programa. Que Deus nos abençoe e tenhamos um tempo produtivo e edificante para toda a igreja que nos acompanha. Maravilha, maravilha. Rafa, por que está aparecendo assim a tela para mim aqui? Vai ser assim a partir de agora? E você também pode acompanhar a gente pelo YouTube. Com a gente também nesse programa. Está aqui agora sim, Rafa, agora sim. Com a gente também aqui no programa, está aqui o pastor Elias Soares de Moraes. Bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, pastor César. O meu abraço aí ao reverendo Lucas. É Lucas mesmo, né? Isso, Lucas isso. Rezende. Nós já participamos de um debate anteriormente na outra rádio. E é muita humildade dele, né? Fazer toda essa deferência e que Deus abençoe o nosso dia, que possamos ter aqui um bom diálogo. Quero mandar também um abraço para minha esposa, irmã Débora, para Abigail Soares e para Davi Soares e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Estamos também no Instagram com PR Elias Soares Oficial. Um abraço para todos vocês. Pastor Lucas, reverendo, o senhor vai defender o que? É possível ter o nome retirado do livro da vida, sim ou não? Pois é, pastor César, eu acho que hoje talvez eu esteja mais próximo de Armínio, por incrível que pareça, eu esteja mais próximo das ideias de Armínio do que o próprio reverendo Elias, no sentido de que, e eu explico, né, pelo que eu tenho conhecimento acerca desse assunto, né, ele aparece na Bíblia esse registro acerca, ou vamos dizer, textos referentes a esse registro de Deus, esse memorial de Deus, né, na forma simbólica de um livro, talvez umas 14, 15 vezes, o reverendo Elias poderá me corrigir se eu estiver equivocado, mas a expressão livro da vida, ela na verdade está restrita à literatura joanina, lá de Apocalipse, e tem um texto de Paulo, lá em Filipenses, que ele também usa essa expressão. Então essa expressão estaria mais restrita ao Apocalipse. E eu entendo que é interessante, é importante nós considerarmos, né, esse gênero e até uma proximidade que existe entre Apocalipse como literatura escatológica e o próprio livro de Daniel, que traz ali algo muito semelhante sobre um livro da vida que refere-se a eleitos salvos e um livro que refere-se a obras, um livro de julgamento, né? Um livro de sentença. Mas, pensando aqui em Apocalipse, né? Pegando a passagem mais polêmica, que é lá no capítulo 3, verso 5, diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo muito mais, talvez, uma promessa, na minha perspectiva, vamos dizer, uma promessa de impossibilidade do que uma indicação de possibilidade. Porque essas cartas ali que são direcionadas às igrejas, ela tem uma estrutura. E esse trecho, ele está dentro da estrutura da promessa, ele está dentro das partes ali da promessa, e não das sentenças, vamos dizer, das ameaças que aparecem dentro dessas estruturas comuns dessas cartas ali às 7 igrejas. E quando você lê o texto sozinho, essa promessa de que os que perseveram não podem ter os seus nomes no livro da vida pode levar à inferência, né, que não terão os seus nomes apagados, de que ele pode ser apagado. Só que você pega, por exemplo, 2 textos em Apocalipse também, o 13:8 e o 17:8, vai dizer que não adoram a besta os que têm o nome inscrito no livro da vida. Lá em 17:8 vai dizer que não se admirarão da besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quer dizer, os que têm o nome escritos no livro da vida não serão protegidos, vamos dizer, dessa tolice, digamos assim, perseverarão contra a besta. E aí você percebe, na verdade, nesses versículos, que esses que adoram a besta, o texto não diz que terão seus nomes riscados. Não, o texto diz que os seus nomes não estão, e por isso eles não adoram.
E isso é interessante a gente perceber no texto. E aí, por isso que eu comentei sobre talvez a minha proximidade com Armínio, porque quando a gente pega o último documento de Armínio, naquela controvérsia relacionada à Universidade de Leiden, ele fala que o seu entendimento a respeito da perseverança dos santos é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes do seu precioso Espírito Vivificador, dispõem de poderes suficientes, forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne, e para obter vitória sobre esses inimigos, mas não sem a ajuda da graça do mesmo Espírito Santo. Então, quer dizer, o Armínio está dizendo que aqueles que perseveram, que estão em Cristo, eles têm força para vencer Satanás, para vencer, no caso, a besta. E aí, só para finalizar, agradeço o tempo, que eu acho que até está um pouquinho mais longo, mas é só uma conclusão aqui do professor Ivan, que é nosso amigo em comum, né, e tal, e ele nessa perspectiva, no livro dele, Facts, que é um livro muito bom sobre arminianismo e tal, ele vem, então, trazer a sua conclusão sobre a questão, e ele diz, olha, caso a perda da salvação fosse possível e não estivesse ela vinculada à presciência de Deus, o livro da vida do Cordeiro seria constantemente objeto de correções, dada a condição da natureza humana após o evento do Éden. Pastor Elias, o senhor tem 1 minuto. Meu Deus. Tô brincando. O cara falou quase 10 aqui. Não, Mano, eu falei, desses 10 eu falei uns 4 ou 5. Meu Jesus Cristo. Manda aí, Elias. Meus queridos, respondendo à pergunta do pastor César. Mas pode usar o tempo à vontade aqui. Maravilha. Claro. Eu digo que sim, é possível perder o nome e ser riscado do livro da vida. Mas antes de tudo, é importante que nós façamos aqui uma alusão a essa questão, que é uma questão soteriológica, e nós vamos, inevitavelmente, cair na grande polarização que há entre predestinação e livre-arbítrio. Se é possível ou não a perda da salvação. Existem realmente algumas pessoas que têm esse entendimento, mas eu tenho entendimento de que é possível perder a salvação e, consequentemente, o nome ser riscado do livro da vida. Em primeiro lugar, a palavra nome do grego onoma. Na nossa visão, nome é simplesmente um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. Mas se nós nos reportarmos para as culturas antigas, o nome não era apenas um designativo de pessoa ou coisa, ele estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Portanto, quando se diz que o nome é riscado, ou seja, aquela pessoa ela é apagada deste livro e ela perde todos os privilégios e perde a sua cidadania. Assim era nas culturas antigas, por exemplo, na Grécia, em Roma, quando um cidadão que tinha o seu nome incluído no rol de cidadão do país, seja da Grécia ou seja da Roma, que tinha uma extensão territorial muito grande devido às suas conquistas, quando essa pessoa que tinha o direito como cidadão do império, esse privilégio, ele cometia algum crime hediondo, automaticamente o seu nome era tirado do livro e ele deixava de fazer parte do rol de cidadãos daquele império. Então perceba que nós estamos aqui dentro de um contexto romano e dentro de um contexto judaico. E se nós nos reportarmos para a cultura judaica, basta compulsar Neemias capítulo 7, se eu não me engano, versículo de número 52 em diante, veremos que havia alguns sacerdotes vindos da Babilônia, vindos da Assíria, e que se diziam ser de uma família sacerdotal, de uma casa sacerdotal. E para tirar essa dúvida, o que era feito? Eles recorriam ao livro. Se o nome não estivesse lá, significava que ele não era cidadão. Então, tirar o nome do livro da vida era perder todos os seus direitos. Da mesma sorte, se nós analisarmos o próprio texto que o reverendo Lucas apresentou de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, eu penso que ele deve ser lido à luz do contexto e não de forma isolada. Porque aqui a igreja de Sardes, o Senhor Jesus está fazendo um contraste entre um grupo que perseverava, um grupo que andava na presença de Deus e outro grupo que estava distante da presença de Deus. Se não, vejamos, versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer.
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o 3 agora, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Agora, olha o 4, que interessante. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. Ora, se tem algumas que não se contaminaram, é porque havia um grupo imenso que se contaminaram. Se há um grupo de salvos, há um grupo de pessoas que perderam. Agora, olha só essa sentença, porque ela aparece 7 vezes no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O que vencer, ruto, rutonikal, o que vencer será vestido de vestes brancas, mas é o que vencer. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ora, se não havia possibilidade de não riscar esse nome do livro da vida, essa promessa ela perde o sentido. É uma promessa vazia. Ora, se automaticamente ele nunca arrisca, por que dizer eu de maneira nenhuma arriscarei? Isso é um contraste com o que estava acontecendo com o povo ali em Sardes, a perseguição contra a igreja, e muitos cristãos perdiam seu nome como cidadão. Olha, apesar do fato de você me confessar como Senhor e Salvador, fez com que você perdesse o seu direito de cidadão nesta terra, lá isso jamais irá acontecer. E isso se a gente fizer uma conexão de Mateus capítulo 10, versículo de número 32, onde Jesus diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Então perceba que existe essa possibilidade de perda, e nós vamos discutir isso ao longo do debate, mostrando a possibilidade da perda de salvação numa infinidade de passagens bíblicas. Ok. Perda da salvação, ok. Mas a questão do livro, ter o nome do livro da vida ou não, né? Que fica essa questão. Porque, por exemplo, a pessoa que perdeu a salvação, Hebreus 6 e tudo mais, mas significa que essa pessoa tinha o nome e foi riscado, ou ela nunca teve o nome? Então, se a pessoa é salva, o seu nome está no livro da vida. Não tem como o nome não estar escrito no livro da vida de uma pessoa que é perdida. Isso o próprio reverendo Lucas acabou apresentando. Ou seja, vai adorar a besta aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, não são salvos, não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. No caso, se a pessoa é salva, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, mas a partir do momento, como acontecia no Império Greco-Romano, em que uma pessoa, quando praticava um crime hediondo, automaticamente o seu nome era tirado, da mesma sorte, quando a pessoa perde a salvação, é porque ela cometeu algo que chocou, algo abominável, ou tipo aí uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou uma apostasia deliberada. Então o seu nome é tirado. Agora é interessante que nós temos que discutir o que é esse livro da vida, né? Está mais ligado à questão da memória, aquilo que está na mente de Deus, porque Deus não é mnemônico e nem precisa de um HD externo para poder fazer alusão ao nome de alguém, né? Ok. Reverendo Lucas. Eu olho para o contexto aqui da carta à Igreja de Sardes com um olhar diferente. Evidentemente, eu citei essa questão por causa da estrutura dessas cartas, né? Se você perceber essa estrutura, lá no verso 3, nós temos, vamos dizer assim, a exortação, né? Vamos tratar assim, de ameaça em relação ao pecado deliberado, em relação à falta de perseverança, digamos assim, que ele diz, virei como ladrão, então vocês estejam alertas. E isso está em todas as cartas, né? E quando nós olhamos para o verso 5, dentro da estrutura, é promessa. E nesse sentido, se a gente olhar, por exemplo, o verso 4 aqui, há uma relação de passado, quer dizer, de presente e futuro, na verdade, não de passado, mas de presente e futuro. Veja, tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Veja, elas não contaminaram. Esse é o presente. Elas estão firmes. Essas aí andarão comigo vestidas de branco. Veja, é uma promessa em relação ao futuro. Elas estão firmes aí na igreja de Sardes e no futuro elas andarão comigo. Então o vencedor assim será vestido de vestes brancas. Veja, essa coisa do apagar o livro da vida é uma coisa até para o futuro, para a eternidade. É uma garantia eterna. Nem talvez se relaciona com o tempo presente. Estão entendendo a questão aqui? Quando você olha esses tempos presentes aí na carta, no texto aqui de Apocalipse.
Pastor Elias. Corretamente, o Senhor, ele vê... Para Deus não tem presente, passado e futuro, né? Essa é uma linguagem que a gente chama de linguagem fenomenológica, porque é parte da perspectiva do observador e não da realidade. Então Deus não precisa dessa coisa temporal, até porque ele não está inserido dentro de um contexto chamado tempo, uma vez que ele é eterno e é atemporal. Justamente, você hoje está salvo. Deus está vendo lá na frente? Como que ele está vendo? Ele está vendo dentro da sua presciência, porque a presciência de Deus, o fato de uma pessoa ter o seu nome riscado no livro da vida e outros não, isso não foge ao conhecimento de Deus. Deus sabe aqueles que no futuro perseverarão e aqueles que no futuro não perseverarão. Então ele está falando com base naqueles que ele, na sua presciência, sabe que perseverarão. Então não riscarei o seu nome do livro da vida. Por outro lado, se ele não vai riscar destes, significa que ele risca daqueles outros que não perseveram. Porque se não há probabilidade de riscar, essa promessa não tem fundamento, porque eu não vou riscar o seu nome. Ora, se isso nunca é possível acontecer, e se é uma garantia, por que eu vou dizer, olha, eu jamais vou convidar você para almoçar em minha casa, se eu já disse eternamente que você nunca irá almoçar. Agora eu vou fazer uma ameaça, olha, ou então uma promessa, olha, você jamais almoçará comigo na minha casa. Não faz sentido. Então faz sentido se há possibilidade de riscar. Ok, agora, quando você coloca primeiro Deus de forma atemporal, que é a teologia sistemática básica, ok, mas o riscar não é atemporal, né? Porque o riscar do nome é uma coisa que acontece dentro do tempo. Então, se Deus está fora do tempo e para ele está tudo pronto, então ele já sabe quem é salvo, quem é perdido, não sei o que e tudo mais, o riscar, ele automaticamente assume obrigatoriamente uma questão cronológica, né, Elias? Porque tem um tempo, um momento no tempo onde estava e agora você está defendendo que risca. Né? Justamente. Por quê? Porque ele está falando para pessoas temporais. Então não tem como Deus usar uma linguagem dentro do contexto dele de eternidade e atemporalidade para pessoas que estão na temporalidade. Então Deus ele vê o futuro no presente. Deus vive no eterno agora, então ele jamais é tomado de surpresa. Pode falar, professor. Reverendo. Antes de ainda estamos aqui em Apocalipse, eu acho que a gente deve dedicar um tempo a esse texto, mas é uma pergunta e uma consideração. Em relação à pergunta, se, no caso, o que está no versículo 5 fosse, digamos, uma ameaça dentro das estruturas dessas cartas, não deveria aparecer antes... quando você olha a estrutura da carta e as advertências que são feitas dentro da estrutura. Não é estranho que essa advertência apareça num lugar diferente do que apareceu em todas as outras cartas? Essa seria a pergunta. A consideração é que eu acho que aquela boa e rica questão que o senhor trouxe sobre a tratativa civil no contexto de João, eu acho que ela mesma responde o ponto assim da possibilidade ou não de apagar. Essa garantia é dada porque vive-se esse costume de que pessoas que cometem crime, pessoas que morrem, são riscadas, digamos assim, lá no cartório. Aqui eu estou trazendo a grosso modo, né, digamos assim. Então eu acho que justifica por isso. Deus está dando essa garantia no seguinte sentido: quem vence jamais tem o nome apagado, está eternamente aqui garantido no propósito de Deus. E a pergunta que eu fiz para o senhor, não é estranho que a gente olhe para o versículo 5 por essa questão do apagar como uma advertência, quando nas demais cartas ela aparece antes e aqui ela está posicionada no lugar da promessa? Muito boa a sua questão. Cada carta deve ser analisada à luz do seu contexto. O contexto da igreja de Sardes é um, o contexto da igreja de Filadélfia é outro, o contexto da igreja de Éfeso é outro. Então, acho que texto sem contexto já era pretexto. Portanto, a sua colocação ela é plausível, só para eu não perder a linha de raciocínio, a sua colocação ela é plausível, mas ela tem que ser analisada a partir do contexto. Então, veja bem, o que mais me chama atenção aqui, reverendo Lucas, no versículo 5 é esse aqui, ó. O que vencer será vestido de vestes brancas. Ele não diz que essas pessoas já seriam vestidas, mas é o que vencer de todo esse grupo. O que vencer será no futuro.
mas é o que vencer. Então perceba que aqui é uma condicionante. É uma condicionante. Ele condiciona ao ato de vencer. Você pode vencer e você pode não vencer, como nós temos vários relatos bíblicos de pessoas que um dia serviram a Deus e depois eram salvas e perderam a salvação. E eu trago aqui como exemplo Judas Iscariotes, que era salvo e perdeu a salvação. Ele não perseverou, foi chamado por Deus, foi escolhido por Cristo. Jesus orou constantemente por Judas Iscariotes, cuidou dele, mas infelizmente ele se perdeu. Então, veja, há promessas sobre Judas que são promessas apenas para salvo. Eu quero até chamar a sua atenção, para a gente não ficar aqui apenas em um texto, porque existem vários textos que vão corroborar o nosso entendimento. Mateus capítulo 19, versículo 28, só para fortalecer o meu argumento, de que existe a possibilidade de perder a salvação. Por isso que eu disse que a questão é soteriológica e, inevitavelmente, cairemos nessa questão sobre a predestinação, sobre a perda ou não da salvação. Vejamos, então, professor Lucas, reverendo Lucas, 19, 28. Se o reverendo quiser me acompanhar, nós vamos fazer essa leitura aqui. Olha, a partir do versículo 25, essa é a questão lá com o jovem de qualidade, os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá ser, pois, salvo? Quem poderá, pois, salvar-se? Então, uma questão aqui é soteriológica, visto que o jovem está buscando a vida eterna. Versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha agora Pedro, falando em nome do colégio apostólico. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ora, quando é que isso vai acontecer? No retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, que nós, como pré-tribulacionista, dizemos que é na segunda fase da volta de Jesus, né? Já você, o reverendo que é amilenista e pós-tribulacionista, acredita que é numa só volta em que Jesus voltará, que é o momento da regeneração. Ele está fazendo uma promessa de que Judas se assentaria no trono. Como isso é possível? Uma vez que ele morreu, para isso acontecer, ele precisa ser ressuscitado para julgar Israel. E como nós sabemos, ele se desviou, ele perdeu a salvação. Agora, se ele é que era um perdido, como é que Jesus vai fazer a salvação para um perdido? Então Jesus está analisando a promessa a partir da perspectiva do que está acontecendo agora. Está entendendo? Ele não vai promulgar uma sentença para uma pessoa que neste exato momento é salva. O que ele fez? A promessa? A promessa para quem era salvo. Você vai se assentar. Mas agora, o senhor acha que Judas vai se assentar ou não no trono da glória, conforme Jesus prometeu? Eu só uma consideração anterior ao texto de Apocalipse. O senhor falou que os contextos são diferentes, mas a estrutura das epístolas não são, das cartas que são apresentadas. As estruturas são lineares. Então, quer dizer, ainda que os contextos sejam diferentes, de fato, a gente vê, cada igreja tem as suas próprias nuances. No entanto, o que é trazido, a estrutura que é trazida, ela segue linear em todas as cartas. E aqui teria que haver uma mudança, quer dizer, de repente troca-se de lugar a advertência. Então eu entendo que quando a gente olha, seguindo a orientação do senhor sobre o contexto, é possível sim um olhar sobre esse contexto que não nos deixa evidente, até citando os outros textos de Apocalipse aqui, que os adoradores da besta, como eu falei, aqueles que não se admiraram, não têm os nomes riscados. Na verdade, os nomes não estavam escritos. Então, quando você olha para essas características de um gênero literário específico, e aí esse livro também é citado em Daniel, a gente vai ver uma proximidade muito grande, porque a literatura escatológica tem suas características próprias, e isso também é importante a gente observar. Em relação ao texto que o senhor trouxe agora, que tem uma relação um pouco mais indireta, e é claro, como o senhor bem falou, a gente vai visitar essa relação indireta, eu lançaria luz sobre esse texto naquelas palavras de Jesus, por exemplo, que ele está falando dos discípulos, um de vocês é diabo. Então, quer dizer, ele estaria prometendo o trono ao diabo quando ele diz que um de vocês, né? E aí a gente tem que, evidentemente, se o senhor quiser, eu vou lá no endereço certinho, mas ele fala, há descrentes entre vós, em outra passagem.
São passagens diferentes. Então, Jesus tem esse conhecimento. Então, ele sabendo que um é diabo, ele sabendo que um é descrente, de fato, ele está prometendo que um diabo sentaria no trono? Eu creio que não. Boa pergunta que o senhor fez. Eu gostaria de responder. Ele não disse, um de vós é diabo. Um de vós é um diabo. Ser diabo é diferente de ser um diabo. E aí a gente tem que analisar a etimologia da palavra. O que é diabo? Diabo vem do grego diabolos. Diabolos. Balô é lançar. Lançar um contra o outro. Qualquer um pode ser diabo. Assim como qualquer um poderia ser um Cristo. Havia vários Cristos que eram ungidos. Ciro, por exemplo, era um Cristo, que vem de crio, lambuzar com óleo, ungir e separar para um ofício. Da mesma sorte, se nós tomarmos esse argumento do reverendo como base para excluir Judas neste exato momento do rol dos salvos, precisamos também excluir Pedro. Mateus capítulo 16, versículos de número 19 até o 20, Jesus disse a Pedro, para trás de mim, para Pedro foi muito mais enfático, para trás de mim, Satanás. Judas era um diabo, Pedro foi chamado de Satanás. Agora, será que Pedro era Satanás? E por conta disso, Pedro perdeu a sua salvação? Então, essa consideração do reverendo é um tiro no seu próprio pé, é um argumento contra o seu próprio argumento. Porque se Judas, por ser chamado de um diabo, significa que o nome dele não está no livro da vida, e Pedro, que é chamado de Satanás, não de um Satanás, mas de Satanás, como é que a gente faz com ele? E não somente isso. Pedro, o pecado de Pedro foi pior do que o de Judas Iscariotes. Judas, ele traiu o Senhor Jesus por alguma motivação. Pedro, na sua terceira negativa, de acordo com os originais, ele reivindica sobre si imprecações ao dizer o seguinte: juro por Deus que eu não conheço esse homem e eu quero até que ele me castigue se eu o conheço. Então ele é chamado de Satanás. Ele faz pior do que o próprio Judas Iscariotes e nem por isso ele perdeu a salvação. Então, por esta razão, o seu argumento ele fica esvaziado de sentido. E voltando a Apocalipse capítulo 3, versículo 15, você não vai ver, por exemplo, em Apocalipse, a mesma recomendação que está em Éfeso. Cada uma carta tem a sua característica, como eu disse, lá em Sardes, o que é que estava acontecendo. Então, Jesus vai falar dentro do contexto cultural, político e religioso de Sardes. Então, para cada uma das cartas, por exemplo, para a igreja de Laodiceia, é a pior igreja. Olha o que Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Vamos lá, pastor César. O reverendo Elias, situando aqui, trouxe o texto lá do Colégio Apostólico, que Jesus fala sobre 12 tronos. E eu procurei lançar a luz sobre esse texto a partir de João, capítulo 6, versículos 70 e 71, dizendo que Jesus não estaria prometendo ali um trono a um diabo, né? Até, ainda com todo respeito à erudição do reverendo Elias, mas diz aqui o texto: olha, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Quer dizer, eu escolhi os 12, só que um é o diabo. E aí segue o texto dizendo que ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então Jesus tem essa plena consciência aqui em João 6,70. Se nós buscarmos a questão cronológica, nós vamos ver que essa passagem refere-se a um tempo anterior àquela declaração, daquela promessa dos 12 tronos. E a questão é o seguinte, né? Como o pastor Elias falou, que quando eu digo isso, e eu estou dizendo que Judas não era salvo, que seu nome não estava no livro da vida, eu estaria dando um tiro no pé, porque depois Jesus se dirige a Pedro com a palavra Satanás. A questão é que não sou eu que digo que Judas era descrente, que não era um crente verdadeiro. Mas aqui no verso 64, no mesmo contexto, Jesus diz claramente: há descrentes entre vocês. Por que Jesus disse? O próprio evangelista nos responde: Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Jesus sabia quem não cria e quem iria traí-lo. Ou seja, está amarrado essa afirmação. Então, Jesus não sabia, só sabia. João 6, verso 64. Então, e veja, está no mesmo contexto. Jesus diz que esse que iria traí-lo é diabo. Então, de fato, ele não cria. Há descrentes. Está tudo conectado. Se a gente separar esse texto aqui, eu acho que a gente está forçando muito um pressuposto
para fazer encaixar essas declarações. Um outro ponto que eu traria também para a nossa questão é em relação a Pedro, né? Que Jesus se dirige a Pedro tratando como Satanás. Só que logo ali, esse texto, para quem está nos acompanhando, quiser ler, está lá em Mateus 16. É que nós não tínhamos citado a referência. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: olha, sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Não leve em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Veja, ainda que Jesus atribua aquela ação, aquela atitude, aquela postura, aquelas palavras de Pedro a uma ação demoníaca, aqui ele está dizendo que é coisa de homem. Quer dizer, é um pecado que é de Satanás, mas que é de homem. O Satanás está explorando a pecaminosidade, a condição corrupta de Pedro. Não está dizendo que Pedro é Satanás. Eu acho que há uma distinção muito clara, e em relação ao que eu falei, que Judas não está inscrito, ou digamos, que Judas não está entre, de fato, os eleitos, o próprio texto nos diz, olha, há descrentes, e Jesus sabia quem eram esses descrentes, inclusive quem desses descrentes iria traí-lo. Pois não, pastor Elias. Muito bem. Gostei da sua erudição, muito bonita, mas o senhor está fugindo do texto de Mateus 19, 28. Porque Jesus, ele é claro, óbvio, ululante, é gritante no texto. Olha só, vamos ler de novo e depois eu vou fazer algumas considerações sobre a fala do nobre reverendo pastor Lucas Rezende. Aqui está escrito assim, pastor Lucas, não tem como fugir dessa verdade inescapável, irrefragável. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, olha a sentença de Jesus, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos. Não tem como excluir Judas, porque o colégio apostólico é formado por 12. E Jesus promete para os 12. E complementa no versículo 29 e 30, falando sobre vida eterna. Então, é uma promessa e não pode ser uma promessa vazia. Será que Jesus estava brincando com Pedro? Só para concluir, eu procurei não te interromper para a gente ter um bom diálogo assim, né? Então, será que Jesus estava brincando com Judas Iscariotes? Ou tinha outra pessoa em mente? Não. Vós, que me seguistes, está me entendendo? 12 tronos, dodeca tronos. Não tem como escapar disso aqui. Agora, no que diz respeito a Pedro, ele disse sim, porque o pastor, o reverendo, usou o argumento, diz que um de vós é um diabo, como se isso significando que Judas estava excluído do livro da vida e que ele não era salvo. Então eu devolvi a gentileza para o reverendo, mostrando que essa mesma expressão, e muito mais forte, ela foi dirigida a Pedro. Enquanto disse, um de vós é um diabo, a Pedro diz, para trás de mim, Satanás. Agora fica a questão, Judas Iscariotes, ele perdeu a salvação porque traiu Jesus? Ora, se ele perdeu a salvação porque ele traiu Jesus, o que Pedro fez foi muito pior. Você está me entendendo? Foi muito pior. Judas, será que ele perdeu a salvação porque ele traiu Jesus? Até onde eu sei, no movimento calvinista, até pessoas que se suicidam, eles defendem que não perde a salvação. Agora ele perdeu porque traiu Jesus? Quantas pessoas traem Jesus? O próprio Pedro, de certa forma, ele trai Jesus. Ele nega Jesus. Agora, voltando para o texto que o reverendo apresentou, que está em João 6, versículo 64, acho que precisa ser entendido um pouco diferente. Rapidinho, vamos lá. Mas há alguns de vós que não creem. Ele está falando para os 12 ou está falando para uma multidão? Está falando para uma multidão, porque quando chega logo depois, desde então, olha só, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então ele não está falando com o colégio apostólico apenas. Ele está falando com uma multidão de pessoas que a partir desta palavra que ele apresenta no versículo 65, abandona ele. E agora olha, mas há alguns de vós que não creem. Ponto final. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. É um fato. Agora você tem aqui uma conjunção aditiva, que é e. Além dos que não creem, tem também alguém aqui, olha só, alguém que ele sabe que havia de entregar. Não está dizendo que ele é um incrédulo, está dizendo que ele o havia de entregar. Primeiro ele separa um grupo de incrédulos. Segundo, o traidor. Ok.
Eu prefiro não argumentar em relação a esse ponto. Em relação ao outro ponto que o senhor tinha citado, De Mateus 19? de Mateus 19, dos tronos. Vamos lá, obrigado, reverendo César, porque eu já tinha me perdido aqui. Lá em Mateus 19, interessante que o texto segue dizendo... Só um minutinho. Que Jesus esteja falando de fato sobre pessoas que serão salvas. E eu estou usando o mesmo princípio que o senhor usou lá. Eu disse que não argumentaria porque, é o que eu falei, há descrentes, há os que não creem e há quem vai trair. Quer dizer, a gente precisa fazer isso com o texto, claro, e estou tratando isso aqui com muito respeito, muito tato. Mas a gente precisa fazer esse contexto, e aqui a gente vai considerar a junção dessas duas afirmações, que esses que vão herdar os 12 tronos, sendo que Jesus já falou, ele conhecia desde o princípio, há descrentes entre vós, há quem vai trair, há um diabo, porque ele sabia que Judas o traía, e aqui ele estaria prometendo esse trono para Judas, ele estaria prometendo a vida eterna para Judas, sabendo que Judas iria traí-lo, por quê? Porque na verdade era descrente, porque Judas amava na verdade o dinheiro. Aí você vai ver outros textos que Judas está interessado no dinheiro, claramente, olha, alguns se desviaram da fé porque amavam dinheiro, mas que fé é essa que desviaram? Porque amavam demais ao dinheiro. Que texto é esse? Então, Apresenta pra mim. Porque amava o dinheiro. Não. Por amor ao dinheiro. 6, 7, 10. O amor ao dinheiro. Aí Todos muitos nessa porque muitos cobiça se desviaram da fé. É que ele descontextualizou. Mas tudo bem. Mas esse texto, na verdade, te atrapalha, né, reverendo? Porque dá pra desviar? Qual fé? Esse aqui é o ponto. Ué, da fé bíblica. A gente Peraí, defende você está dizendo que o Paulo lá em Timóteo está dizendo que dá para desviar de uma fé que não é a fé bíblica? Eu vou lá nos teólogos medievais, do fides quae creditur ou fides qua creditur. Quer dizer, a fé no sentido do que eu creio, a verdade, que pode se desviar da verdade, ou a fé no sentido de se apropriar de Cristo e dos seus méritos através de um ato verdadeiro. Essa que é a questão. Eu entendo que existe uma fé que não é verdadeira, existe uma fé que é verdadeira. Eu fiz milagres. É igual, por exemplo, você pega o texto clássico, que a gente talvez chegue lá, mas acho que o tempo não permitirá. Mas, por exemplo, em qualquer uma das duas, se você se desviar, você se perde. Ok. Em qualquer uma das duas. Beleza, então, mas você pode ter uma convicção que não é salvífica, que não representa uma regeneração, que é um convencimento acerca de Mas eu acho que é disso que o apóstolo Paulo está falando lá em Timóteo? Aí. Eu creio que sim. Eu tenho motivos para, como o apóstolo João disse, acreditar que aqueles que saíram dos nossos, eles nunca foram dos nossos, como disse o apóstolo João. Então não existe apostasia. Existe apostasia. Por quê? Porque não existe uma fé que não é verdadeira. Okay. Que lá seria... na parábola... Defina apostasia. O que é apostasia? Desviar da fé. Abandonar a fé. Agora, qual fé é essa? Como você vai abandonar uma fé que você nunca teve? Quem disse que eu não tive? Eu tive uma fé falsa. Existe uma fé temporal então, que está presente nas parábolas. Então, mas se a fé é falsa, você não precisa ter sido abandonada. Não faz diferença. Porque ele está no mesmo pacote do ímpio. Claro que precisa ser abandonado. Porque o que João estava dizendo, então? Eles estavam com a gente? O que significa então, que eles estavam com a gente? Mas não é mais fácil que o João esteja falando da fé verdadeira e que o senhor esteja equivocado? Mas eles não eram... Mas então, quando ele diz que eles não eram dos nossos, o que ele está querendo dizer com isso? É um bom argumento. Pastor Elias. A argumentação do pastor César, ela é simplesmente acachapante. Perceba que eu só pode cair quem um dia esteve de pé. Só pode se afastar quem um dia esteve junto. Só pode se apostatar, e quando falamos de apostasias, não estamos falando como é que uma pessoa vai se apostatar de uma falsa fé. Porque ele já está na falsidade, ele já está no engano, ele já está na mentira, ele já não tem a salvação. Então não cabe a ele a questão da apostasia. Não tem como. Agora, quando o pastor discutiu a respeito como é que Jesus vai oferecer um trono para a pessoa que é um diabo, acontece que Jesus, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A partir do momento que a pessoa creu, Jesus vai cumprir aquilo que ele prometeu, vai salvar. Só que o crer aqui, como está em João 3,16, está escrito assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Esse crer, o verbo aqui, ele é um particípio presente. O que significa um verbo no particípio presente? Não significa que é um ato único, eu criei e acabou. Não, é crer porque a ação ela é linear. Se ela é linear, eu creio e continuo
crendo, porque no dia em que eu me afastar da fé, que eu abandonar de forma deliberada, eu perdi. Então Jesus faz uma promessa para alguém que está na fé. A partir do momento que Judas se desviou, não deu nem tempo da gente ir para Atos, que já acabou o tempo, Atos capítulo 1, versículos 16 em diante, ele perdeu. Então, quem perde a salvação, o seu nome é arriscado. Quem se mantém fiel é o vencedor, o seu nome é mantido. A gente pode passar alguns minutos, não tem problema. A gente vai passar vamos lá, então. Pelo menos uns minutinhos, porque aí senão agora seria só consideração final. E então a gente ganha pelo menos uns 10 minutos a mais, se tiver bom para vocês. Quando chegar nos 58 aqui, a gente vira só para as redes sociais. Então volta aqui, reverendo Lucas. Sim. Bom, eu entendo o seguinte, quando você vê claramente, né, a Bíblia falar de falsos mestres, de falsos crentes, você percebe claramente essa ideia de uma fé temporária nas parábolas, quer dizer, criou raiz e tal, mas durou pouco tempo, quer dizer, que fé é essa que dura um pouco tempo, que não permanece? Então, a Bíblia é cheia de considerações acerca de falsos crentes, até o ponto de que eu fazia milagre em nome do Senhor, eu pregava em seu nome, eu nunca te conheci. Veja, você foi crente, mas de fato você desviou. Não, ele provava, igual, por exemplo, a gente tem o texto polêmico de Hebreus capítulo 6, provou do dom do Espírito, eu fazia milagre, né? Quer dizer, o que é ali? É uma ação que não seria, vamos dizer, que experiência é essa? Né? Então, quer dizer, eu entendo basicamente que existe na Bíblia claras evidências de falsos crentes. Então, essa apostasia seria exatamente uma fé falsa, uma fé verdadeira, uma fé que não corresponde a um ato, mas a uma convicção. Essa palavra apostasia por si, a palavra apostasia por si não reflete isso, né? Porque apostasia é quando você abandona a fé genuína. Uma coisa. Então, como que você vai abandonar uma coisa que você nunca teve? Isso eu considero essa fides quae creditur, quer dizer, essa fé no sentido de verdade. Eu abandonei essa verdade, que eu estive convencido dela, não convertido a ela. Então, mas a fé é verdade? Como uma convicção pessoal e não como uma regeneração. Isso é uma conjectura, uma pressuposição que o reverendo está apresentando, mas não condiz com a realidade. Nós temos vários textos, por exemplo, eu quero apresentar para o reverendo. Por exemplo, uma pessoa quando realizou milagres ali, você vai ver que eles não se desviaram. Eles estavam reivindicando o direito. Senhor, no teu nome, nós fizemos isso, isso e isso. Eles não estão desviados, mesmo não estão desviados. Eles simplesmente não eram salvos, mas não estão desviados. Você está me entendendo? Porque eles estão ali reivindicando, falando, mas Senhor, eu não conheço vocês. Agora, vamos apresentar? Pronto. E pareciam crentes. Sim, mas não eram. De verdade e de fato. Exato, então, não é o que eu estou defendendo. É o que eu estou colocando. Onde eu quero dizer que não cabe? Porque eles não se apostataram daquela fé que eles acreditavam. Eles continuaram, porque nós estamos tratando aqui de apostasia. Mostra para mim que esse texto que eles se apostataram. Eles não se apostataram. Eles continuaram firmes naquela fé que eles acreditavam que era a verdadeira. Só que quando Paulo fala de apostasia, a Bíblia fala, está falando apostasia em relação à fé verdadeira. E quer um exemplo disso? Aqui, ó, está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Sem entrar em Hebreus, se der tempo a gente entra também, para discutir a questão de Hebreus. Vamos capítulo 2, versículo 1. Só clareando aqui, é que na verdade, assim, a gente veio para discutir sobre o livro da vida, né? A gente teria que ter ido para Daniel, a gente teria que ter ido para Êxodo, capítulo 33. Mas no final 33, vai cair nisso. 32, desculpa. Salmo 69. A gente teria que ir para o Salmo 69. Então, certo. Assim, eu proporia, porque é diferente, né? Deixa eu só ler esse texto. De fato é outro debate. Eu proporia, porque o que acontece? O senhor vai me trazer um texto que eu não fiz a exegese do texto, porque não era a nossa proposta. Então, quer dizer, aí quer dizer, o senhor pode ler, mas eu não tenho obrigação de responder. O senhor trouxe vários textos aqui que não tem nada a ver também. Mas eu João capítulo 6, versículo 64, João capítulo 6, versículo 70 e 71, e outros textos, esse mesmo de Paulo, que não tem a ver. Mas tem a ver. Ó, mas o texto que ele trouxe de João 6 tem a ver, sim. Tem a ver com o livro da vida? Na verdade, não, mas... Tem, porque da gente, vocês estão esquecendo uma coisa. É o mesmo que eu estou fazendo. Gente, vocês estão Cara mesma. Gente, vocês estão esquecendo uma coisa. Eu trouxe... de deixar eu falar. Não, o senhor falou bastante, eu tô quietinho aqui. Não, tá bem equilibrado aqui o... Você acabou de falar, agora sou eu que entro. Tá tudo bem. Ele já me cortou. Mas eu já disse que nós vamos colocar aqui. Eu já disse que nós vamos seguir pra gente. Então deixa eu... Vamos colocar aqui. Faz a sua fala. O que eu ia falar é o seguinte. O texto de João 6 que a gente
trouxe foi porque eu estava respondendo ao reverendo Elias. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei lá em Apocalipse, citei Daniel, caminhei assim, quer dizer, para tratar do texto de Êxodo depois, do texto do Salmo 69, que o senhor falou, verso 28, enfim. Vou fazer aqui um pedido muito delicado a todos vocês, que para você não faz diferença alguma, mas para a gente muda muito dentro da plataforma. Tem um joinha aí, um para cima e um para baixo. Se esse programa te adiciona alguma coisa, manda um like aí, que não custa nada, mas ajuda demais. E também tem um sininho desenhado. Se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, porque no próximo debate como esse que você está curtindo, você já vai receber aí a notificação. Então, deixa o like aí, por favor, e também ativa o sininho, se inscreve e tudo mais, tá certo? Vamos lá. Pastor Elias, agora é contigo. Bom, eu me propus a dizer o porquê que o tema não foi desviado do seu foco. Porque quem é que tem o nome riscado? O que perde a salvação. Quem tem o nome mantido? Aquele que continua na salvação. Então eu penso que os textos, eles estão concatenados para defender o mesmo assunto, porque o tema ele é soteriológico. E a questão é perda ou não da salvação. Porque aí culmina no riscar ou não do livro da vida, como eu dei o exemplo do cidadão do Império Grego-Romano, que quando cometia um crime hediondo, automaticamente ele perdia, o seu nome era riscado. Mas o que precedia o riscar do nome? O crime hediondo, tá certo? Então, ainda corroborando com a nossa assertiva, eu quero trazer aqui à luz o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, reverendo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E olha o que eles farão, e negarão o Senhor que os resgatou. Meu Deus, e negarão o Senhor que os resgatou. O verbo aqui é agorazo. É o mesmo verbo usado por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número, deixa eu ver se é 20 ou 23. Capítulo 6, versículo de número 20, Porque fostes comprados por bom preço. Esse comprados aqui é agorazo. Capítulo 7, versículo de número 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Estes homens que agora se apostataram, um dia eles foram comprados, eles foram resgatados pelo sacrifício de Cristo e agora se tornaram falsos doutores e falsos mestres e abandonaram a fé. É assim que tem o nome riscado, então, você acha? Justamente, Okay. A partir do momento que você negou a fé, um abandono deliberado da fé, por exemplo, um apóstata deliberado, que nós podíamos agora entrar em Hebreus capítulo 6, 4 a 8 e 10, 26 a 29. A partir do momento que essa pessoa tomou essa atitude maldosa, deliberada... Uma vez riscado, não tem como colocar de novo? Não volta mais, é necessário que Cristo morrer de novo. Tá aqui. Quando o senhor citou lá o primeiro texto de Mateus 19, eu citei a questão, o ponto que eu estou defendendo aqui para o debate. Eu concordo com o reverendo César. Não tem como você ter um script, porque a gente vai usar de textos e tal, o que eu justifiquei aqui, que eu usei de textos para responder os textos que o senhor trouxe. Mas lá no começo, quando o senhor usou o primeiro texto, eu falei assim, olha, vamos lá para essa questão indireta. Eu usei até essa palavra, é uma questão indireta. Não é diretamente, porque eu acho que a gente privou, talvez, os ouvintes aqui do assunto do livro da vida, né? Então a gente deixou a questão do livro da vida e passou para as implicações, como o senhor falou, relacionadas à questão do livro da vida, que é a perda, o riscar ou não, enfim, como o senhor já esclareceu. E aí, quando eu defendo aqui que se o assunto é perda de salvação, é diferente, né? Eu falo assim, a preparação do senhor como diz classifica o reverendo Weber, né, ferrenho debatedor, não é o meu caso, né, um pastor de igreja local que participa dos debates e tal, mas não tem esse costume de sempre estar presente e tal. Então, assim, não é diferente. Diminua tanto, o senhor é professor. Não, tudo bem. Tudo bem. Está sempre aqui. Tudo bem. Está sempre aqui. Não, agradeço aí a consideração. Mas voltando aqui, eu precisaria fazer
Claro, a exegese desse texto, já disse em outros debates, chegou um texto aqui, olha, eu preciso fazer a exegese desse texto, eu preciso estudar esse texto. No que tange aqui a esse primeiro contato com o texto, eu chamaria atenção para duas coisas. Primeiro, a palavra falsos profetas, eles são apresentados como falsos. De fato, um dia eles foram resgatados, aí a questão, mas o verbo aqui, resgatou, está ligado a eles. Quer dizer, essa eficácia do verbo agorazo, ela se representa, ela está ligada à suficiência do resgate, da compra, do que Jesus fez, ou à eficácia desse resgate na vida desses profetas. Esse é o primeiro ponto. Não estou trazendo resposta, estou trazendo questionamentos. O segundo ponto que eu traria aqui, se nós formos pela força do verbo, vamos para a força do verbo de João, que diz que eles estavam entre nós. O que significa de fato ali no grego esse pertencer aqui à nossa comunidade? Vamos lá fazer uma exegese daquele texto? Bora. Vamos pela força do verbo para ver o que significa essa comunhão e esse pertencimento ao corpo. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que a questão é muito complexa, tanto que nas minhas considerações finais aqui, quero trazer uma fala de Arminio nesse sentido, porque a gente precisa lidar, claro, Bíblia, eu né? acho que talvez com a Bíblia, com a Bíblia, em geral, né? E é isso aí, enfim. A grande diferença, reverendo, com todo respeito à sua colocação, eu vejo que você é um homem apaixonado pelas Escrituras e a sua finalidade é expor a verdade do forma como você acredita. Há um anacronismo entre o texto de 2 de Pedro, capítulo 2:1, e o texto de 1 de João. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. Ora, um falso profeta pode entrar na igreja e se disfarçar como verdadeiro profeta, quando na verdade ele não é de Deus. Só que o caso aqui não é este. Olha o que o texto diz. É isso que precisa ser entendido, meu querido. E também houve entre o povo falsos profetas. Tá vendo? Não diz que eles eram salvos. Como entre vós haverá também falsos doutores. Haverá, futuro. Sim. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E olha o que eles farão. E negarão o Senhor que os resgatou. Esse texto aqui então, não é... Mas eu repito, a força do verbo... Eu entendi o que ele está falando. A questão são falsos. Você está certo, o texto é fortíssimo, só que é possível, é uma possibilidade. Eu mesmo não creio assim. Sim, você tá falando, mas é possível que o negando o Senhor que os resgatou, está falando... Da força o falso profeta é perdido. Então, por exemplo, eu sou o falso profeta. Sim. E eu vou negar o Senhor que resgatou vocês. Isso explicaria a força do verbo. Mas isso é a força. Então é uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Só que isso aqui não é relacionado às pessoas que estavam na igreja. Ele vai negar o Senhor que os resgatou, os falsos doutores. Ora, hoje, por exemplo, hoje... Não, conclui. Vai. Hoje salvo, porém futuramente perdido. Quantas pessoas não se tornam assim? A pessoa começou na fé, começou bem, daqui a pouco começa a negociar com as coisas de Deus, daqui a pouco ele começa a virar um psicopata, daqui a pouco ele vira tantas coisas, mas ele começou tudo certinho, tudo bonitinho, e daqui a pouco o próprio Paulo, Demas me abandonou, amando o presente século. Ora, ele me abandonou, só que antes disso, Demas era um cooperador fiel de Paulo, mas futuramente ele se abandonou. Judas, como nós estamos dizendo, na época era um salvo, porque Jesus não ia fazer uma promessa dessa para um perdido. Só que futuramente ele perde esse direito. Estes daqui também da mesma sorte eram genuínos, mas depois, como disse Paulo para Timóteo, e nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a probabilidade, a possibilidade de se afastar da fé, de se apostatar da fé e dar ouvidos a espíritos de demônios. Vamos, Camilo, fim. Bom, vamos lá, reverendo Lucas, sua última fala e depois as considerações finais. Não, se você quiser mais, responder? Pode, à vontade. Agora a gente está pelo YouTube, podemos ficar 2 horas. A classificação desses falsos doutores, como na verdade falsos, quando eu lanço luz, então, a partir de outros textos, que Jesus conheciam os que criam, Jesus conhecia os que não eram crentes, Jesus fala que não rogava pelo mundo dentro desse conhecimento. Então, quer dizer, se eu lanço luz sobre isso, se eles são falsos, Jesus de fato morreu por eles, Jesus os resgatou, sendo que o texto está dizendo que eles não são verdadeiros. E aí o senhor usou a força do verbo dentro do pressuposto
que o senhor traz. E eu lanço luz aqui a partir de outros textos bíblicos, entende? Então, assim, é o que eu falei. Vamos partir para a força do verbo em outros textos. Porque a gente não trabalha só com a força do verbo. Eu apresentei em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 23, que tem a mesma força do verbo que tem aqui. Mas é o que tem eu falei. a mesma. É então, o que eu falei. Agora, para o senhor contrariar, o senhor fato... teria que apresentar a aplicação desse verbo em outro texto. O senhor tem? Não, eu não, é por isso que eu falei. Antes do senhor ler, eu falei assim, o senhor pode ler, mas eu não vim para discutir esse assunto. Esse aqui é o ponto. Pois é. Tá. Então Bom, fica fora de combate. A gente vai caminhar para o final do programa. Solta a vinheta de considerações finais, por favor, Rafa. Considerações finais. Debates. Eu comecei com o reverendo Lucas. Obrigado pela sua participação, suas considerações finais, quanto tempo o senhor precisar. Tá, Joia. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com o senhor, com o reverendo Elias. É um prazer muito grande. Eu trago aqui como considerações finais uma palavra interessante do próprio Armínio, né, que ele fala sobre, ali nesse último documento, ainda que sob pressão, na controvérsia de Leiden, né, que envolveria se ele continuaria ali como professor ou não. E aí, quando ele fala sobre a questão da perseverança dos santos, tem aquela fala forte que ele parece indicar que de fato ele defende que o estar escrito no livro da vida garante que as pessoas não se tornem firmes contra as tolices, por isso não adoraram a besta, por isso não se admiraram dela. Como diz o texto de Apocalipse 13:8 e 17:8, então não sucumbiram porque o nome estava escrito no livro da vida, bate com o que o Armínio disse, e depois ele fala sobre as várias passagens bíblicas que favorecem essa doutrina, nas palavras de Armínio, que são dignas de muita consideração. Quais são essas? Lá nos evangelhos, precisamos ler Lucas 22, 31 a 32, segundo Armínio. Armínio diz, quer dizer, se a gente toma como referência, ele diz que várias passagens precisam de muita consideração. Lucas 22, 31 a 32, João 5, 24, João 14, 4, João 6, 51, João 11, 25 a 26, João 10, 27 a 28, João 10, 29, João 8, saindo dos evangelhos para as epístolas, né? Romanos 8, 29 a 30, Romanos 8, 38 a 39, 1 Coríntios 1, 8 a 9, Efésios 4, 30, 1 Coríntios 1, 22, e aqui eu poderia citar outras, e na verdade eu me presto a fazer isso, porque querendo ou não fica aí na internet, depois você pode verificar as passagens, ler e verificar. Agora, uma que chama muita atenção, e com ela eu termino a minha defesa aqui dessa segurança dos crentes, claro, mediante a perseveração, porque o propósito não vamos dizer, não exclui o meio, e o meio é fé, quer dizer, guardados pelo poder de Deus mediante a fé, senão não é perseverança, né? Então, até a questão sinergística, ainda que o monergismo da regeneração e o sinergismo do arrependimento... Agora, sinergista, né? Eu disse que a confissão de fé é sinergista. E quer dizer, mostra, a questão é que a gente entende que essa mudança de natureza que permite o sinergismo. A gente age em favor da nossa salvação a partir de uma ação monergística, uma força de Deus em nos tirar da morte para a vida. Certo. E passou da morte para a vida e tem a vida eterna e jamais perecerão. É o que Jesus diz. As minhas ovelhas, algumas perecerão? Não, jamais perecerão. E o texto que eu acho maravilhoso, e com ele eu termino, é Hebreus 7, 25, que diz ali que o Senhor intercede para sempre, para salvar totalmente os seus, né? Estou aqui parafraseando, e ali no grego pode significar em todo o tempo, quer dizer, salvar totalmente todo o tempo, porque ele está vivo para sempre para interceder por eles. E quando a gente fala em intercessão, quer dizer, intercessão baseada no seu sacrifício, intercessão para que sejam perdoados, 1 João, intercessão pela santificação, 1 João 2:1, né? Santificação, João 17:17, para que sejam aceitos pelo Pai, para que estejam com eles eternamente, João 17:24, Jesus intercedendo para que estejam com eles eternamente, lembrando que Jesus intercedeu por Pedro. E ali é interessante que vem no plural, né? Satanás quis peneirar-vos, mas eu roguei por ti, aí é o singular, eu roguei por ti, e Jesus intercedeu e deu certo, ainda que Pedro tenha caído, a intercessão de Cristo foi suficiente. Será que Jesus intercedendo para que nós estejamos com Ele eternamente, vivendo para sempre, para interceder por nós, para que sejamos salvos totalmente, será que Deus ouve as orações, a intercessão de Jesus? Jesus diz que Ele sempre ouve, lá em João capítulo 11. Pastor Elias Soares de Moraes. Muito bem, foi assim uma metralhadora
metralhadora de versículos, mas é isso. A citação é interessante, mas a análise de cada texto, detalhe por detalhe, é outra. É fácil despejar aqui um monte de texto. Cada um precisa ser considerado dentro do seu contexto, analisado exegeticamente, né? Agora, o que nós concluímos, então, falando sobre a questão de Apocalipse 3:5? Aquele que vencer, é só para o que vencer. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida. É claro, você venceu. Olha o que Paulo disse. Estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele dá o fato por concretizado, por terminado. Desde agora, a coroa da justiça já me é guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Veja que sempre há uma condição. Agora eu quero não fazer essa disparada de metralhadora, mas apresentar aqui Êxodo capítulo 32, que a gente acabou não trazendo, versículos 31 a 33. Está escrito assim, olha. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande. Qual foi o pecado do povo? Pecado da apostasia deliberada, se prostrando diante do bezerro de ouro, que era uma cópia do boi Apis, lá no Egito, uma figura abjeta. E eles se apostataram e eles disseram, olha aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito. Houve um desvio, um abandono, atribuindo a Satanás, aos demônios, porque o ídolo é esconderijo do demônio, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus foi atribuída ao diabo. Então foi um abandono deliberado da fé, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha o que Deus responde. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. A este riscarei eu do meu livro. Se nós fizermos uma conexão disso com Romanos capítulo 9, versículos 1 a 3, quando Paulo diz que poderia ser anátema por Cristo se isso resultasse na salvação do povo de Israel, ele está reverberando justamente o que Moisés está dizendo. Agora, quando nós vamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o versículo 8, e aí eu deixo esse texto, né? Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Esse provar não pode ser, como diz alguns calvinistas, degustar, porque este mesmo verbo aparece em Hebreus capítulo de número 2, versículo 7, versículo de número 9, fazendo alusão ao que Cristo experimentou por nós na cruz. Ele não apenas degustou a morte, ele morreu de verdade, de fato. Cristo morreu por nós, da mesma sorte, esses também. E é impossível que uma vez se desviando, e a palavra que vai aparecer ali é uma palavra, eu não me lembro agora o verbo, mas ele é análogo ao apostasia. Depois você vai para Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 29, esse eu quero ler para fechar o nosso texto, onde, para que essas pessoas sejam renovadas, é necessário que Cristo morrer de novo. Olha, capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, e aqui de novo está em questão o pecado da apostasia deliberada. Não é um pecado, não queremos abrir a porta para o pecado, o cara adulterou, o cara tomou uma pinga, o cara... Não, aqui é apostasia deliberada, é negação da fé. Olha o que diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidás vós, será julgado merecedor aquele que, pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Portanto, o escritor aos Hebreus abre essa possibilidade da perda da salvação. Judas, como nós vimos em Mateus capítulo 19, 28, que infelizmente não deu para o senhor trabalhar, perdeu a salvação e a promessa foi feita para ele, e muitos outros
textos, conforme podemos ver. O nome pode ser só com sua palavra já, porque se tiver direito à réplica, eu quero a tréplica. Não, o que eu ia comentar é que eu cobrei durante o debate da gente ficar lá no Livro da Vida, e para terminar, eu vim trazer Perseverança dos Santos. E eu encontrar a cobrança. E ele veio trazer o êxodo, né? No final ele foi de novo na questão da perda ou não da salvação, mas enfim, é isso aí. Bom, vamos lá. Lucas, suas redes sociais, se você quer divulgar algum projeto, a hora é agora. Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, estamos aqui perto, na Zona Oeste, Rua Dr. José Elias, 67. Faça-nos uma visita, uma igreja muito acolhedora, Olha a Bíblia chique do cara. Não é minha não, hein? Não é minha não, eu esqueci a Bíblia. Olha a Bíblia chique, chega a brilhar. Eu esqueci a Bíblia e me ajudaram, as meninas aqui da produção me ajudaram, que eu agradeço muito. E Reverendo Lucas Rezende é lá Instagram, no Instagram, né? Então, Reverendo Lucas, Reverendo underline Lucas, underline Rezende. Não. Olha lá, não é? Esse aí é antigo. É só Reverendo Lucas Rezende. Põe Reverendo Lucas Rezende que vai dar certo. Reverendo por extenso? Reverendo? Reverendo Lucas Reverendo Rezende. Lucas Porque esse aí era Pronto. meio complicado. Então, beleza. Reverendo Lucas Rezende, é isso aí. Elias, você quer divulgar o que, meu amigo? Eu quero falar desses livros aqui, olha. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Olha, só ele tem Volume 36 questões, né?